Olá, pessoal. O assunto de hoje a gente vai abordar síndromes maníacas, tá? Então a gente vai falar um pouquinho das síndromes maníacas que existem e algumas a gente vai abordar um pouco mais profundamente, tá? O que é importante conhecer? As síndromes maníacas e os sinais e sintomas, para que a gente possa fazer uma abordagem mais efetiva para esse paciente, caso a gente tenha aí um contato com esse indivíduo em algum momento aí da nossa carreira, ok? Bom, então o que a gente considera aí síndromes maníacas, né? Então as síndromes, elas são denominadas maníacas porque elas incluem, não, ou seja, elas acabam aí fazendo parte, né, aquelas síndromes em que o paciente apresenta aceleração. Então essa palavra é muito importante para a gente não esquecer. A aceleração das funções psíquicas. Então, por exemplo, o indivíduo que fala muito, o indivíduo que fala em velocidade muito rápida, o indivíduo que fala coisas que não fazem sentido, né? Pessoas que são muito irritadas ou que são muito alegres, tudo que é excesso, que sai do padrão de normalidade, ou seja, quando a pessoa excede demais alguma coisa, ela acaba entrando aí no que a gente chama de síndromes maníacas, tá? Então, a gente pode também conceituar esse indivíduo como característica de taquipsiquismo, tá? Uma palavra meia estranha, mas exatamente isso, ou seja, a psique, né, a psique dele está acelerada. Então esse indivíduo vai ter aí uma exacerbação de algumas características que geralmente a maioria das pessoas apresentam dentro de um padrão de normalidade, tá? Então, o que a gente vai perceber nesse indivíduo? Então, os portadores dessa síndrome normalmente apresentam, isso é importante que a gente lembre, em maior ou menor grau, né? Isso é importante que a gente lembre lá na frente. De acordo com o tipo ou subtipo da síndrome, a gravidade e os sintomas. Então, ele vai ter ali um sintoma maior ou menor, a depender da gravidade da doença que ele está apresentando ali. Então, por exemplo, a gente pode encontrar nesse paciente um aumento da autoestima. Então, ele se acha superior, ele se acha maioral, ele se acha melhor do que todos, né? Elação, né? O que significa essa palavra elação? Elação significa pessoa altiva, pessoa que se acha muito importante, pessoa arrogante, né? Não sei se vocês já viram alguma pessoa que eu já convivi com pessoas assim, então, que são extremamente arrogantes e se acham bem superiores a outra pessoa. Outra característica é a insônia. A insônia, ela vai ser caracterizada pela incapacidade que esse indivíduo vai ter de conseguir dormir. Então, esse paciente, geralmente, portadores de síndromes maníacas, eles têm uma dificuldade muito grande de dormir, tá? Outra questão é a loquacidade. É aquele indivíduo que gosta de falar, de discursar, né? Ele vai falar, ele faz aquele discurso, né? Ele adora ficar aparecendo em festas, em comemorações. É ele que vai lá e fala mais do que todo mundo. Esse cara tem o que a gente chama de loquacidade. E a logorreia, né? Que a logorreia seria a compulsão para falar. E fala tudo, fala coisa com sentido, fala coisa sem sentido. É a fala exagerada, que é muito parecido com loquacidade aí, tá? Isso aí, em alguns casos, até beira o que a gente pode chamar de neurose e psicose. É como se o paciente quisesse, naquele momento que ele está ali dado, né, que é dado a voz a ele pudesse dar vazão a todas as ideias que passam pela cabeça dele. Então, ele vai ter o que a gente chama de verborragia. Ele vai falar de uma forma compulsiva, né? Pressão para falar. Outra coisa que também esse paciente com mania vai ter. O que significa isso? Ele acaba tendo uma necessidade muito grande de falar. Então, quando tem alguém falando, ele vai ficar pressionando essa pessoa para que deixe ele falar, né? Porque para ele é de suma importância que ele possa realmente expressar o que ele está sentindo. Tá? Outra coisa, distraibilidade, que seria a facilidade que ele tem de se distrair, né? Se distrair com coisas, por exemplo. Ele se distrai com um passarinho que está voando, está numa reunião, se não é ele que está falando, ele vai se distrair enquanto o outro fala com o computador, com o celular. Então, isso também é outra característica que a gente vai encontrar nesse indivíduo, tá? Outra coisa que a gente vai encontrar nesse indivíduo, agitação psicomotora.
que basicamente o que é? Aquela necessidade extrema que esse indivíduo tem de tá sempre fazendo alguma coisa. Então, ele vai estar sempre agitado, não mexendo. Não é meu caso, tá, gente? Pelo amor da Pro, não tem agitação psicomotora, é porque é difícil você gravar uma videoaula, né, com a mão parada. Eu não consigo. Então, eu tenho que, na sala eu fico falando. Então, aqui eu tenho que mexer minha mão também, tá? Eu não tenho agitação psicomotora, fique bem claro para vocês. Mas agitação psicomotora é isso. Quando você consegue ficar parado, se tá sempre, tem que estar sempre em movimento, tá? Irritabilidade é outro sintoma também comum em pacientes com distúrbios maníacos, né? Com síndromes maníacas. A heteroagressividade também, né? Em relação ao outro, né? Então, geralmente ele tem uma agressão de forma aí, como é que eu vou dizer, sem motivo em relação ao outro do mesmo sexo, a gente chama de heteroagressividade. Desinibição sexual e social. Isso também é outra característica que esse paciente tem, porque assim, ele não tem problema nenhum de falar sobre as suas opções sexuais, ele não tem problema nenhum de repente, ficar nu na frente das pessoas, para ele é uma coisa normal, né? Ele não tem essa inibição que a gente tem, né? Que a gente tem aí relacionada à questão do nosso corpo mesmo. Então, esse indivíduo, geralmente, ele tem uma desinibição bem clássica aí, tá? Tendência exagerada de comprar e doar seus pertences, também é isso. Muitos pacientes que têm o que a gente chama, que é uma síndrome chamada síndrome de Diógenes, ok, quase esqueci o nome da síndrome, né? A síndrome de Diógenes, que são os acumuladores, eles têm essa característica aí. Então, eles gostam de comprar muita coisa e de guardar muita coisa, e alguns gostam de doar. Então, da mesma forma que eles compram, eles têm uma necessidade extrema de doar também aquilo que eles têm, tá? Acumulador não. Da Diógenes, eles só gostam de comprar e guardar. Por isso se chama acumulador, tá? Ideias de grandeza e importância social, que pode, em alguns casos até, caracterizar que esse indivíduo, de fato, acredita no que ele está falando, né? Que seria até um delírio da parte dele, né? Ou uma alucinação, vamos dizer dessa forma aí. Tem uma doença chamada síndrome de Munchausen, em que o paciente tem... A gente até pode falar de Munchausen lá na frente, né? Acho que é um assunto até legal para a gente discutir, porque é uma coisa que isso não se fala muito, mas a gente sempre tem alguém que tem síndrome de Munchausen perto da gente, que é aquele indivíduo que, conforme diz a história, não sei se você já ouviu falar no Barão de Munchausen, ele tinha distúrbios de grandeza. Então, para o Barão de Munchausen, ele via coisas que de fato não existiam, mas ele achava que era um lorde, né, um barão, que ele tinha dinheiro, que o cavalo dele era maravilhoso e por aí vai. Então, deu-se o nome de síndrome de Munchausen a essas pessoas que têm distúrbios, mania de grandeza, e eles acreditam piamente na mentira delas. Então, a mentira, muitas vezes, é verdade para esse indivíduo. Por isso que a gente fala que caracteriza aí delírios ou alucinações, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho desses subtipos dos transtornos maníacos, né? Então, a gente vai começar a falar da mania franca ou grave, que é um dos subtipos, né, desse transtorno, que seria a forma mais intensa da mania, né? E nesse caso, o paciente vai apresentar taquipsiquismo, que a gente falou lá atrás, que seria a aceleração do pensamento, né? E nesse caso, na forma mais grave, é assim que ele vai se apresentar. E a gente pode encontrar esse tipo de distúrbio em idosos, né? Ou pacientes que tiveram lesões cerebrais por trauma, por pancada, né? E em alguns casos, a gente pode confundir com delírio, tá? Delírio, que a gente falou lá atrás, vocês tiveram aula de idoso comigo. Delírio é o estado confusional agudo, muito comum em pacientes idosos, que é uma síndrome geriátrica tratável, né? Então, é bom que a gente saiba distinguir o que é delírio e o que é delirium, tá? Delírio é uma síndrome geriátrica que a gente pode encontrar em idosos em algumas situações, mas tem tratamento. Então, sempre é bom a gente saber identificar, né? O que é mania franca ou grave, e se o paciente está apresentando aí delírios ou delírio, ok? Aqui eu peguei um exemplo para vocês, aqui para a gente poder abordar. Então, quais são os estágios da mania que o paciente pode apresentar? Então, no estágio 1, o humor desse paciente está um humor que vai se modificando, né? Irritado, ele pode se transformar se contrariado ou eufórico. Então, o que é labilidade? É um humor que muda de uma hora para outra. Então, na mesma forma que ele está feliz, daqui a pouco ele já fica irritado.
tá? Se você por acaso falar assim, ó, não gostei do seu olho, hein? Não ficou legal essa maquiagem. Não ficou boa essa maquiagem? Então o paciente já pode se demonstrar muito irritado com essa contrariedade que você vai porventura aí falar para ele, né? Olha, não gostei da cor do seu olho, por exemplo, né? Estágio 2 do humor, disforia e depressão, né? Então esse paciente pode estar a palavra seria agitado, ansioso, né? E depois com episódio depressivo, ou hostil e irado. Esses dois sintomas são muito comuns. No caso da disforia, a gente pode ter como caracterização, eu acabei de falar para vocês, a ansiedade e a inquietude, né? Então, o paciente fica ali o tempo todo ansioso com alguma coisa, ou com várias coisas, ou com uma coisa que não tem nada a ver, né? E ele pode depois desencadear um episódio de tristeza sem motivação, tá? E a hostilidade e a ira também vão estar presentes nesse estágio 2. E no estágio 3, esse paciente vai estar muito disfórico, né? Que basicamente seria uma mudança repentina de um estado, né? Que a gente falou agora, de um estado de ânimo. Então, angústia, ansiedade, né? E em pânico, tá? Então, o paciente começa a evoluir para o pânico e depois o desespero. Como se aquilo fosse de fato algo que possa colocar ele em risco, a vida dele em risco. Como é que vai estar o pensamento e a cognição desse paciente, tá? Então, no estágio 1, pensamento expansivo, grandioso, hiperconfiante, né? Pensamento acelerado, que é uma característica do transtorno maníaco que a gente falou agora, né? Pode estar coerente e tangencional, ou seja, preocupações religiosas e sexuais muito presentes. A gente consegue encontrar esses indivíduos que se preocupam muito de culpar alguma coisa Deus, né? Que a religião vai curar tudo, que ela vai ser a saída dos seus problemas. Então acaba encontrando aí na religião uma saída para tentar explicar o seu desespero, tá? E a questão sexual também, né? Por que ninguém olha para mim? A minha libido está diminuindo, está aumentada, isso aí acaba aí também acontecendo. Estágio 2, fuga de ideias, desorganização, ideias deliroides, ou seja, ele começa a delirar aí, de fato, começa a sair da realidade, tá? Então, essa fuga, né, de ideias, a saída da realidade é um sintoma muito característico neste paciente, tá? No estágio 2 da mania. No estágio 3, a gente vai encontrar nesse paciente um comportamento incoerente, associações fracas ou frouxas, ou seja, sem nada a ver, vai apresentar um comportamento bizarro, né? Diferente dos demais. A gente pode dizer que a idiosincrasia seria mais uma questão de estereótipo mesmo, uma característica que aquele indivíduo vai apresentar, né? Então ele vai ter um comportamento diferente dos demais. Alucinações, desorientação, ideias de referência, ideias deliroides. Tudo isso a gente vai encontrar no estágio 3. Comportamento, né? Nesse caso, o paciente no estágio 1, ele vai ter uma aceleração psicomotora, maior iniciativa do discurso. A gente falou lá atrás que a logorreia é um sintoma comum. Muito gasto, ele vai querer gastar demais, comprar muito, essa compulsão de comprar. Tabagismo e querer ligar o tempo todo para as pessoas. A gente chama de telefonemas excessivos, né? Agora tem o zap, né? Então você vai zapear todo mundo excessivamente. No estágio 2, o que a gente vai encontrar nesse paciente? Hiperatividade, maior pressão do discurso, agressões físicas. E aí ele já pode partir para agressão física, um problema sério, né? E no estágio 3, atividade frenética e bizarra, tá? Então, atividades muito, também, como eu falei para vocês, sem coerência, incoerente e comportamentos bizarros que fogem do padrão de normalidade. O que pode aí caracterizar, né? Então, o que significa isso? Qual a sinomia? Então, no estágio 1, a gente pode considerar hipomania. No estágio 2, mania franca. E no estágio 3, mania propriamente dita, ou mania instalada, ou mania grave, tá? São os episódios que a gente tem de mania aí. Tem vários casos que, assim, tem um caso bem emblemático de um paciente, e a questão da mania é uma coisa que acaba interferindo muito, né?
E a gente pode dizer que um paciente com esquizofrenia, ele vai ter alguns episódios de mania aí, e que a gente precisa identificar, porque esse paciente pode ficar muito perigoso, extremamente perigoso no trato, né? Então a gente precisa saber identificar aí quais são os estágios que ele apresenta, de acordo com a patologia que ele tem, para que a gente possa interferir aí, tá? Vamos conhecer então a hipomania. A hipomania é a forma mais atenuada de um episódio maníaco. Muitas vezes o paciente nem percebe, então o paciente não nota que ele tem uma hipomania, né? Então, raramente isso afeta a qualidade de vida desse paciente, então pode ser apenas um episódio. No caso da hipomania, então, seria uma forma bem leve, né, de um episódio maníaco, um episódio muitas vezes ou dois isolados, e que o paciente não percebe. Pode ser aí por alteração hormonal, pode ser por perda de um ente querido, pode ser por vários fatores que vão desencadear o episódio de hipomania, tá? Mas pode ser que isso não aconteça mais, talvez aconteça uma vez só e o paciente não tenha mais nenhum problema aí, tá? Nós temos aqui outras síndromes, né, maníacas, que no caso aí, a mania irritada ou disfórica, que é uma forma de mania em que predomina o comportamento agressivo e esses sintomas, eles acabam aí sendo reproduzidos para o outro. Então ele fica extremamente agressivo e extremamente irritado. Qualquer coisa pode irritar esse indivíduo aí, tá? Então essa agressividade pode ser desencadeada por N fatores e que acabam interferindo sim no relacionamento desse indivíduo com as outras pessoas. No caso do paciente, do indivíduo que tem heteroagressividade, o que a gente vai encontrar nesse indivíduo, né? Comportamentos que caracterizam gestos agressivos, a pessoa gosta de brigar o tempo todo, a pessoa adora ficar se dirigindo ao outro com expressões verbais através de insultos, de palavrão, né? Então, essa heteroagressividade é um sintoma muito clássico de indivíduos que têm algum distúrbio que vão acabar desenvolvendo aí a episódios de mania. E no caso aqui, entra aí no caso da mania irritada ou mania disfórica. Palavrinha, caramba, né? Então vamos só deixar claro que heteroagressividade é isso. Pessoas que são muito agressivas. Mania mista. Esse transtorno acontece quando o paciente alterna entre estados de mania extrema e de depressão. Então, é muito comum em pacientes bipolares. Tem uma hora que ele está super feliz, alegre, contente, né, fazendo a festa, e daqui a pouco ele vai lá, fica depressivo, começa a chorar, a vida não tem mais motivo para ele. Oscila entre o estado de humor, né, de que ele está bem, ótimo, maravilhoso, daqui a pouco ele começa a ficar triste e chorar. E ele pode até ter episódios aí que a gente chama de episódios suicidas. Então é um probleminha, né? Você nunca sabe como é que vai agradar a pessoa, né? Uma hora ela tá boa, daqui a pouco ela não tá mais, né? Então é muito comum a gente ver esse episódio de mania mista em pacientes que tenham distúrbios bipolares, tá? Ciclotimia, né? Esse também é um tipo de transtorno de mania, né? E a ciclotimia, ela também pode ser encontrada em pacientes depressivos ou com distúrbios bipolares, tá? E se caracteriza por sintomas maníacos e depressivos, tá? E são muito parecidos com o que a gente chama de mania mista, né? O que a gente viu aqui atrás no slide anterior, né? Porém, eles são muito mais suaves, né? E o período de tempo que ele se repete aí, né, mais frequentemente, faz com que o transtorno não seja diagnosticado porque não altera a qualidade de vida desse paciente, tá? Então, não causa padrões muito fora da normalidade, né? O que a gente pode dizer, de repente o paciente que tem uma mania relacionada à ciclotimia, ele vai ter episódios leves, vamos dizer assim, de alteração de humor, que muitas vezes as pessoas acham que é normal para aquela pessoa lá, né? Então, esse diagnóstico pode ser que não seja dado para esse paciente, porque simplesmente a família não percebe ou a sociedade não percebe e às vezes ele não é diagnosticado, mas ele está presente ali, tá? Está presente ali. O que a gente coloca aqui? Como ele pode não necessariamente alterar a qualidade de vida desse indivíduo, né? A gente pode entender que ele está dentro da normalidade, mas não está,
tá? E aí vem a mania com sintomas psicóticos, que é caracterizada pelo comportamento maníaco com sintomas psicóticos mais graves aqui, né? Então, o paciente vai ter delírios, nossa, eu sou a rainha da Rússia, por exemplo, né? Da Prússia, né? Mania de grandeza, né? Eu tenho lá tenho um Porsche, tenho um Mercedes-Benz, né? E não tem, ele tá imaginando que tem. Bem que eu queria ter, viu, gente? De fato eu queria ter, mas não tem, tá? A gente tá só dando um exemplo, né? Esse paciente acaba achando que tem poder, né? Ele tem alucinações auditivas e visuais que são muito frequentes. E o grande problema desse indivíduo é que ele vai ter, além desses distúrbios psíquicos, ele vai ter também o comportamento psicomotor bem alterado. Ele começa a ficar muito agitado. Ele começa a querer fazer coisas que nunca fez antes. Além da desinibição sexual e social. Então, ele vai falar palavrão, ele vai tirar a roupa, ele vai se expor publicamente, e para ele isso é normal. O grande problema deste paciente com sintomas psicóticos é justamente o quê? A agressividade que ele pode vir a demonstrar em algum momento e acabar afetando o outro. Então, a gente pode até dizer para você que, por que não, né? Esse paciente, um paciente com esquizofrenia pode ter aí sintomas de mania com sintomas psicóticos, tá? Isso a gente já falou, né? Então eu vou só, mesmo que foi falado lá atrás, né? Então, delírios de grandeza ou poder místicos, acompanhados ou não de alucinações auditivas e visuais. Tá? E a gente tem os subtipos bipolares aqui, né? Dentro das síndromes maníacas, os subtipos bipolares são aqueles que apresentam distinções de acordo com os sintomas que o paciente apresenta. Então, são transtornos que fazem com que o paciente demonstre eventualmente, né, sintomas de mania e depressão, ocorrem durante um certo período de tempo, alternando entre períodos de melhora, ou seja, o paciente não apresenta absolutamente nada, e episódios que o paciente tem aí os sintomas de forma bem característicos aí, né? Esses subtipos bipolares, eles são bem preocupantes aí, porque o paciente acha que tá bom, né? Essa que é a problemática, né? Não adesão medicamentosa. Então, o paciente ele já é um portador de síndrome maníaca, tem uma mania, um subtipo bipolar, vamos colocar lá, né? A bipolaridade que a gente falou, acho que foi ela passada ou retrasada, né? A gente abordou lá na aula que eu passei para vocês. Só que aí o que acontece? Ele começa a tratar e acha que ficou bom. A família fala, tá ótimo, e aí vem de novo a crise. Então tem que ter adesão medicamentosa. O paciente tem que tomar o medicamento de forma correta aí, tá? O que a gente tem que entender nesses subtipos bipolares é que ele tem, nesses subtipos bipolares, que eles têm sintomas bem clássicos aí, tá? Então, esse paciente vai ter aí, dentro desse período de sintomas mais atenuados, a gente vai encontrar alguns transtornos bem característicos, tá? Então, quais são os tipos de subtipos bipolares? Ficou meio confuso aí, mas é isso mesmo, tá? No transtorno bipolar 1, que é o tipo 1, a gente vai encontrar episódios depressivos que podem variar de leve a grave, intercalando com fases de remissão e mania bem acentuada. Então, o paciente ele tem ali transtornos que vão oscilar, né, de um indivíduo para o outro e que vão variar, né, a depender das fases em que ele vai apresentar aí. Então, vamos ver, chega na fase leve de depressão, ele vai ter uma tristeza, muitas vezes não percebida, né? Então, às vezes a família ou ele mesmo não percebe essa tristeza, mas que ela pode evoluir para uma tristeza profunda, tá? Que pode levar até ao suicídio, tá bom? A fase de remissão é a fase onde ele não apresenta nenhum sintoma, então esse paciente não vai apresentar absolutamente sintoma nenhum, que vai intercalar com a fase de mania. Essa sim pode se demonstrar bem acentuada. Então, de alegria, de querer fazer alguma coisa, né? Tem gente que produz muito na fase de mania. Então, eu vou fazer um bolo, não vou fazer 5 bolos, né? Eu vou fazer a faxina no meu quarto, não, vou faxinar a casa inteira, né? Eu vou comprar roupa, não, eu vou fazer uma volta no shopping para comprar tudo que estiver na minha frente. Então, essa fase de mania bem acentuada, a gente encontra aí no transtorno bipolar 1.
No transtorno bipolar tipo 2, a gente vai encontrar episódios depressivos que podem variar de leves a graves, intercalando com fases de remissão e hipomania. Ou seja, o paciente quase não vai ter sintomas, né, de mania, então vai ser difícil da gente encontrar uma alteração, a não ser por conta da depressão que esse paciente vai ter, tá? O transtorno afetivo bipolar, ele cicla, o paciente vai e volta, né, de alterações de comportamento. Esses episódios de depressivos podem variar de leves a graves, que vão, teoricamente, ficar normal, vão se curar, né, e o paciente vai aí novamente para a fase maníaca. Então, de novo, eu vou repetir para vocês. O grande problema é o paciente achar que já está curado, que não tem absolutamente nada, e parar o tratamento, tá? Isso é um grande problema para a gente que trabalha com a questão aí de paciente. Eu não trabalho com paciente psiquiátrico, mas vocês sabem que minha área de atuação é saúde do idoso, então a gente tem que conhecer essas alterações de humor que acontecem aí no indivíduo. Então é uma parte aí que eu gosto muito, que é a psiquiatria, tá? Bom, nesse caso, os sintomas do paciente vão variar de leve a grave, tá? E que vão intercalar num período muito curto de tempo. Então, nesse caso, o paciente já está com sintomas bem exacerbados, né? Então, por exemplo, o paciente pode apresentar pelo menos 4 episódios de mania e depressão no período de 12 meses, tá? Então, o paciente vai variar muito aí nesses sintomas que ele apresenta. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho agora, a gente depois vai focar um pouco mais nas patologias, é só para a gente conhecer mesmo quais são as síndromes maníacas e a gente poder abordar um pouco melhor com vocês aqui, tá? O que são essas síndromes neuróticas, né? Que são outras síndromes que fazem parte das síndromes maníacas. São aquelas que apresentam como sintomas comportamentos alterados. Então, como são esses comportamentos? Ansiosos, as fobias, a agorafobia a gente pode chamar de uma síndrome neurótica. O que é a agorafobia, né? A agorafobia é medo. Peraí que agora eu fiquei na dúvida. A agorafobia é medo de aranha, se não me engano. É medo de aranha. Não, não é medo de aranha, não. É medo de ficar num lugar sozinho. Isso chama-se agorafobia, tá? É uma ansiedade que você tem medo de ficar em lugar fechado. É isso mesmo, agorafobia. Porque eu não sei porque eu pensei em aranha. Não sei o que me deu aí. Pensei em aranha nesse momento, mas não era para pensar em aranha, entendeu? Foi algo, então. Agorafobia é isso. Então, fobia de alguma coisa, né? Então, um exemplo. Então, a gente pode chamar isso de uma síndrome neurótica, né? Eu acho que eu confundi com a agorafobia, medo de aranha, porque aranha é aracnofobia. É tudo igual, né? Já é a mesma coisa, né? Eu, particularmente, posso falar para vocês que eu tenho aracnofobia, tá? Eu tenho um medo desgraçado de aranha. Tá? Então, uma coisa vou escrever olha que letrinha linda. Aracnofobia, que é igual medo de aranha. Deu pra vocês entenderem que isso aqui é um C? Aracnofobia, que é igual a medo de... Vou fazer até uma aranha aqui, ó. Igual a medo de... aranha. Eu não desenho aranha muito bem, né? Mas é mais ou menos uma aranha isso aqui, tá, gente? Tem aquelas aranhas que tem aquela coisinha aqui parecendo um dentinho assim, né? Aquela pontinha. Ai, eu tenho medo de aranha, eu sou fóbica. Nesse caso, pode ser que eu tenha problema de aracnofobia. Pacientes obsessivos também a gente pode considerar aí um distúrbio, né? Indivíduos que são obsessivos aí, que tem... aí eu preciso... que é obsessão até pela outra pessoa, tá? Se você tem ali aquela paixão pelo outro, que você acha que você vai morrer se o outro for embora, isso é uma obsessão, não. Desculpa falar, isso tem tratamento, tem até um grupo chamado AMA, é isso? Associação de Mulheres que Amam Demais, uma coisa assim, que tem homens também, e aí o que acontece? Se você não tem aquilo que você quer, você vai lá e destrói, né? O que está acontecendo agora? A gente tá passando por um problema seríssimo aqui no Brasil por conta dessa quarentena, que a gente está tendo um monte de mulher apanhando, né? Sendo morta, por quê? Porque os homens ficam obsessivos, né? Então, obsessão é um problema também que a gente pode dizer que é uma síndrome neurótica. Pessoas histriônicas, né? Também é outra característica de síndrome neurótica. O que é uma pessoa histriônica? Aquela pessoa que ela
Ela quer ser o centro das atenções, meu amor. A hora que ela ri, só ela que dá risada, mas ninguém vê, né? Você já ouviu falar daquele riso histriônico? Isso chama-se histriônico, meu amor. Se você rir desse jeito, você tem o que a gente chama de riso histriônico. Então, histriônico é aquela pessoa que gosta de ser centro das atenções. Isso também é uma síndrome neurótica. É claro, né, que também não é todo mundo que gosta de ser o centro das atenções que tem histrionismo, tá? Estou dizendo que é uma característica. Pessoas hipocondríacas também é uma síndrome neurótica. Eu posso dizer também que eu sou hipocondríaca porque eu adoro um remedinho, mas sempre com prescrição. Eu não gosto de sofrer, amor. Dor de cabeça, rinite alérgica. Eu tô dando umas pausas aqui na gravação porque eu tô espirrando. A Pro tá com uma rinite atacada. Acho que ficar dentro de casa, você não toma sol, aí você começa a espirrar bastante, né? Então, o hipocondríaco também. A hipocondria é um problema que a gente pode considerar aí grave, pessoas que tomam muito medicamento. E angústia frequente, que é aquela coisa do cara achar que o tempo todo ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou uma pessoa triste, eu sou um coitado, e por aí vai, tá? Então, das síndromes neuróticas, a gente vai ter aqui quadros fóbicos, medos intensos, irracionais, né? A agorafobia que eu falei para você, que é o medo de ficar em lugar fechado, de ficar em público, assim, aquela coisa de você, assim, né? Fobia simples ou específica, a própria fobia social, né? A própria aracnofobia, que é o que Etmoa tem, o medo de aranha, né? A gente tem aqui, dentro das síndromes neuróticas também, síndromes obsessivo-compulsivas, que se caracterizam por ideias, fantasias, imagens obsessivas, atos ou rituais ou comportamentos compulsivos, que vão dar para esse paciente aí ideias e pensamentos que não são reais, tá? Então, essas fantasias que a pessoa acaba criando na cabeça dela. E a gente também sabe que muitos homens têm isso, mulheres, né? Poxa, fulano não chegou. Será que tá me traindo? Será que tá com alguém? Mas o que eu fiz? Então, são ideias que a pessoa vai tendo e que isso vai angustiando, isso destrói o outro, né? A gente chama isso de síndrome neurótica, tá? A gente tem aí as síndromes compulsivas, né? Que são comportamentos e rituais repetitivos que geralmente acompanham o indivíduo com pensamento mágico ou ideia obsessiva. Nesse caso, é compulsão por lavagem das mãos, né? Já que hoje é até bom você ter essa compulsão aí, né? Se você ficar lavando a mão toda hora, vai ser ótimo. Você não vai pegar o coronavírus, né? Provavelmente você não vai ter ali o coronavírus em algum momento da sua vida, né? Então, síndrome neurótica, as síndromes neuróticas também precisam ser controladas, porque senão você vai acabar indo por um caminho que não é muito legal, né? Você começa ali um comportamento ritual repetitivo que vai acabar te fazendo mal. Não, no caso da lavagem das mãos hoje. Mas se você lá, depois que passar essa síndrome, tem esse costume de ficar qualquer coisa lavando as mãos, você vai ter um problema de pele lá na frente, meu amor, né? Hoje tem que lavar. Hoje tem que lavar por causa do coronavírus, né? Por exemplo, tem pessoas que acabam aí tendo um comportamento muito arraigado no que a gente fala de religião, né? Tem pessoas que acabam a religião sendo um fator de compulsão mesmo. Ele acha que a verdade é ele, né? Então tem vários casos aí, vocês verem lá nos canais. Eu assisto aquele canal Investigação Discovery, eu vejo um monte de coisa aí que as pessoas falam que é em nome da religião, né? Que é justificado o comportamento por conta da religião. Isso é uma síndrome compulsiva, tá? Além desses distúrbios, as síndromes neuróticas, elas se manifestam também de uma maneira que os pacientes que tenham esse tipo de síndrome acabam tendo um pensamento muito subjetivo, né? Não pensam muito na realidade, né? Então, esse paciente começa a ter conflito com o psiquismo dele, né? Psíquico, e esse paciente vai começar a se sentir inadequado em determinadas situações, em determinados relacionamentos. Então, por exemplo, dificuldade em lidar com recalque. Então, eu tenho um problema e eu não consigo aceitar que eu tenho, né? Ele vai começar a lutar com pensamentos internos. Então, alguma compulsão, né, alguma obsessão que vai se criando dentro da sua mente, ele não consegue trabalhar isso, né? Esse paciente também vai ter frustração e insatisfação com o afeto que ele recebe de relacionamentos, né? Então, muitas vezes
ele não, alguém não, sei lá, tem um relacionamento com outro lá, um namorado, um esposo, um marido, sei lá, e de repente o outro começa a ter outras preocupações, né? Ou muda um pouco, porque às vezes você está preocupado. Você tem lá um problema no seu trabalho, tem uma conta para pagar, e você não vai ficar se preocupando de falar toda hora, meu amor, minha vida, eu te adoro, né? Isso no namoro, no casamento. E aí você muda um pouquinho, o outro começa a pensar, não gosta mais de mim. Aí eu acho que ele não me ama. Aí o que foi que eu fiz de errado? Então isso é um transtorno neurótico, tá? E a rigidez social, de achar que tem que ser da forma que ele quer as coisas. E não é assim que funciona. A gente vive em sociedade e cada um deve ter a liberdade de fazer o que bem entende, né? Os principais transtornos neuróticos que a gente conhece aí, né? Podem se classificar por síndromes fóbicas, obsessivo-compulsivas, histéricas, hipocondríacas, neurastênicas, e atualmente a gente aí encaixa algumas delas nas síndromes de fadiga crônica. Então, assim, eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. Quando a gente fala de transtornos, né, psíquicos ou síndromes maníacas que a gente está falando agora, nada que não seja tratável, dependendo do estágio que tenha e da patologia que está associada, né? Muitas vezes, eu vou dizer para você, um indivíduo que tem esquizofrenia, se ele quiser de fato fazer o tratamento, ele vai ter uma vida perfeita até o final. O indivíduo que tem distúrbio bipolar talvez seja mais difícil, porque a depressão, ela é uma doença, a gente falou sobre isso lá atrás, que até você encontrar o medicamento que se adequa àquela situação que o paciente apresenta, talvez possa demorar um pouco, né? Mas, de qualquer forma, também não é impossível, né? Então, a gente precisa entender e compreender como é que funciona aí esse processo para que a gente possa dar um tratamento adequado para o paciente. Tá? Então, a gente depois vai falar um pouco, né, dessas síndromes, né? As grandes síndromes psiquiátricas, que são as afetivas, neuróticas e psicóticas. Algumas a gente vai falar um pouco mais aprofundado, né? Como a paranoia e as parafrenias. E é isso que eu queria falar para vocês hoje. Obrigado pela atenção de vocês. Assistam o vídeo, isso é muito importante, porque a gente vai ter uma atividade para fazer depois, tá? Obrigado, um abraço para todos.